Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Sempre lembrando que a palavra de Deus, ela é inerrante, ela não contém erros nos seus escritos originais, ela é infalível, ou seja, ela não falha, ela é viva e eficaz e ela é toda suficiente para mim e para você. Então abra o seu coração, deixa Deus falar com você. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a bússola do crente, tem ensinamentos preciosos para o nosso coração. E eu tenho certeza que Deus vai falar forte ao seu coração. Hoje nós vamos começar uma linda jornada através do livro de Atos. E não é qualquer Atos, é o livro de Atos dos Apóstolos, ou também conhecido como Atos do Espírito Santo. E eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente ao nosso coração através de cada capítulo de Atos. Deus vai ministrar, tenho certeza, vai falar conosco, porque a palavra de Deus é a voz de Deus ao nosso coração. Então vamos que vamos, Atos capítulo 1, prólogo aqui. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, e aqui quem está falando é Lucas, o médico, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas, e a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, então os que estavam ali reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este tempo em que restaurares o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto quanto uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniu Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimos em oração, com as mulheres Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se tornasse testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado,
do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Tá bom? Então, esse é o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Então, nós temos aqui ensinamentos preciosos para o nosso coração. Tenho certeza que vai abençoar tremendamente a sua vida, sua casa e a sua família. Mas que lições nós podemos extrair desse lindo trecho da palavra de Deus, né? Então, a igreja no ponto de partida é o tema de Atos capítulo 1. A igreja no ponto de partida. Então, vemos aqui que o livro de Atos não é apenas um registro histórico frio, mas o relato inspirado do Espírito Santo agindo através da igreja. Tanto é que Atos dos Apóstolos também é conhecido como Atos do Espírito Santo. É interessante, aqui nós vemos uma plataforma de lançamento da igreja, mostrando os elementos essenciais para que possamos cumprir a nossa missão no poder do Espírito Santo. Primeiro pontinho que queremos trazer para você, o fundamento da missão. Qual é o fundamento da missão? E a resposta é a ressurreição e as palavras de Jesus. Do verso 1 ao verso 8. Vemos a continuidade com o evangelho de 1 ao 3, Lucas conectando o livro de Atos ao seu evangelho, o evangelho de Lucas, porque os feitos que Jesus começou a fazer agora continuarão através da sua igreja. Os 40 dias aqui do versículo 3 são um período único de ensino e confirmação. E é interessante que vemos aqui uma teologia do intervalo, onde Jesus solidifica a fé dos seus discípulos na realidade da ressurreição e os prepara para a sua missão, o grande ide, o grande comissionamento do Senhor. Nós vemos também aqui a promessa do poder, do versículo 4 a 5. A ordem era esperar em Jerusalém, e essa ordem é crucial no versículo 4. Enfatiza aqui que o poder não vem do esforço humano, mas sim de uma capacitação divina. O batismo com o Espírito Santo, mencionado no versículo 5, não é opcional, mas é um sinal distintivo e a fonte de todo o poder da igreja neotestamentária. Vemos também a natureza do reino e o alcance dessa missão de 6 a 8. Os discípulos ainda pensavam em termos políticos, restaurar o reino de Israel. Mas no versículo 6, Jesus redireciona o foco aos seus discípulos. Não vos compete conhecer, diz ele no versículo 7. Ou seja, a cronologia divina é soberana. Nossa tarefa não é especular sobre o fim, mas obedecer no presente ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. E o texto diz, mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas, no versículo 8. E este é o coração do capítulo e do livro de Atos dos Apóstolos. Poder aqui é dunamis, significa capacidade sobrenatural para testemunhar do evangelho poderoso do nosso Senhor Jesus. Testemunhas aqui, a palavra martíris ou mártires, como é traduzido para o português, não apenas falar, mas viver e proclamar a verdade de Cristo, mesmo sob risco de morte. A estratégia aqui é expansiva. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a missão começa localmente, mas é inerentemente global até os confins da terra. Nenhuma barreira, seja étnica, seja cultural, seja geográfica, limita a expansão e o alcance do evangelho de Jesus Cristo. Segundo pontinho que trazemos para você é a preparação para a missão. E a preparação para a missão é a ascensão e a oração unânime dos irmãos. Do versículo 9 ao 14, vemos a ascensão aqui, o fim de uma era e o início de uma outra era, do versículo 9 ao 11. A cena aqui é majestosa, é cheia de significado teológico, ou seja, a ascensão confirma a exaltação de Cristo, sentado agora à direita de Deus Pai, é o que já predizia profeticamente o Salmo 110, versículo 1. Garante também o seu ministério contínuo como sumo sacerdote, nosso advogado e intercessor em favor de nós, conforme relatado em Hebreus 4, 14 a 16. Anuncia também sua volta gloriosa no versículo 11,
Como os anjos disseram, ele voltará da mesma forma. A igreja vive entre a ascensão de Jesus e a volta de Jesus, na expectativa e na missão no grande ide, até ele voltar. Vemos também a resposta imediata, uma oração unânime, dos versículos 12 a 14. Primeiro, obedecendo a Jesus, voltando para Jerusalém, conforme o mestre havia falado. E o cenáculo aqui representa o berço da igreja poderosa. É interessante que ressaltamos aqui a importância da unidade. Todos estavam unidos, porque a divisão, pelo contrário, enfraquece o povo de Deus e a igreja. A união no propósito fortalece os crentes e o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Vemos também no versículo 13 a lista dos apóstolos, mostrando aqui um grupo transformado. Suas falhas aparecem nos evangelhos, mas mesmo diante das suas falhas, vemos o poder de Deus agindo e os capacitando para que estivessem prontos para liderar a nova igreja que se iniciava. Perseveravam unânimes em oração, é o que diz o texto sagrado na parte B do versículo 14, e este aqui é o clímax preparatório. A oração é o ambiente vital para o derramamento do Espírito Santo. Eu vou repetir, isso aqui é importante ficar gravado no seu coração. A oração é o ambiente vital para o derramamento do Espírito Santo sobre nós. E perseveravam, indica aqui constância, dedicação, prioridade. Não foi uma reunião qualquer, não foi uma reunião esporádica, mas eles estavam unânimes. Mostra aqui concordância de coração e de propósito diante de Deus, incluindo as mulheres e Maria. Ou seja, vemos o papel vital das mulheres desde o início da igreja primitiva, em contraste, é claro, com a cultura da época, que desprezava e colocava em segundo plano ou como um acessório as mulheres no meio social. Terceiro pontinho, a provisão para a missão, a restauração do colégio apostólico, de 15 a 26. Vemos no primeiro momento a necessidade de completar o número. Pedro assume a liderança e, guiado pelo Espírito Santo, o Pedro novo, o novo Pedro transformado, ele explica a traição e morte de Judas, de 16 a 20, usando as escrituras como referência profética, o Salmo 69, 25 e o Salmo 109, 8, mas é interessante ressaltarmos aqui que Judas não foi uma surpresa para Deus. A sua queda cumpriu apenas as sagradas escrituras, as palavras proféticas já proferidas sobre ele, desde lá do livro dos Salmos, como foi mencionado. O ministério apostólico exigia aqui testemunhas oculares da vida, morte e ressurreição de Jesus, e nós sabemos que existiram mais de 500 testemunhas que viram o Cristo ressurreto. Também vemos aqui o processo de escolha, de 21 a 26. Os critérios eram bíblicos. É interessante que a escolha não foi baseada em popularidade, mas em critérios objetivos estabelecidos por Deus, terem acompanhado Jesus desde o batismo de João até a ascensão. Vemos também aqui o povo de Deus, os apóstolos, orando e colocando essa situação em total dependência de Deus. Eles oraram a Deus, reconhecendo a soberania de Deus. Senhor, conhecedor do coração de todos. E aí, como é que está o teu coração? É interessante que veio logo em seguida um sorteio, né? No 26 menciona sobre isso. Muitos questionam esse método, mas é interessante, não era sorte pagã, mas uma prática do Antigo Testamento para discernir a vontade de Deus. Está lá em Provérbios 16, 33, usada após estabelecidos critérios bíblicos e muita oração da liderança espiritual. Era uma forma transicional, válida, antes do derramamento pleno do Espírito Santo no Pentecostes, que traria dons como profecia e discernimento logo em seguida. O foco aqui não está no método, mas no resultado. Deus escolheu Matias, restaurando simbolicamente o número 12, representando as 12 tribos de Israel e a base do novo povo de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus. Então, para nós concluirmos aqui e aplicarmos, Atos 1 nos fornece o projeto divino para a igreja cumprir a sua missão. Como é que praticamos isso como igreja? Primeiro,
espere no poder prometido. Não tente fazer a obra de Deus com força humana. A promessa do Espírito Santo é para nós hoje. Busque ser cheio do Espírito Santo, é o que nos ensina Efésios 5:18. Segundo, foque na missão essencial. Você é uma testemunha eficaz de Jesus Cristo. Comece aonde você está, na sua Jerusalém. Rompa barreiras na Samaria e olhe para o mundo, que são aqui os confins da terra. Então, a igreja não existe para si mesma, mas sim para a missio Dei, para a missão de Deus confiada a ela. Terceiro, viva em unidade e persevere em oração. A oração unânime e persistente precede o poder de Deus derramado. Então, invista tempo em oração pessoal, individual, mas também coletiva, porque a unidade no propósito missionário é fundamental para toda a igreja do Senhor Jesus. Em quarto lugar, submeta-se à liderança e aos critérios de Deus. A restauração do colégio apostólico mostra a importância de uma liderança qualificada, ordenada por Deus, escolhida por Ele, baseada na palavra e na oração. Então, respeite e ore pelos seus líderes. E em quinto lugar, olhe para o céu e espere a volta. Vemos aqui a ascensão de Cristo, lembrando que Cristo reina, que a sua volta é certa, e isso traz esperança e urgência à nossa missão. Então, nosso desafio final como igreja, no cenáculo, esperando e aguardando o mover de Deus cada dia mais, somos chamados a esperar no Espírito, orar em unidade, testemunharmos com poder, que a mesma unção que impulsionou os primeiros discípulos nos capacite a sermos testemunhas fiéis de Cristo, transformando o nosso mundo, começando aqui, até agora, até que Ele volte. Que a nossa oração seja a seguinte: Senhor, reveste-nos com o poder do alto, unifica-nos em oração e propósito, dá-nos coragem para sermos tuas testemunhas fiéis, desde nossa Jerusalém até os confins da terra. Enquanto aguardamos a tua gloriosa volta, usa-nos para expandirmos o teu reino, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que essa palavra fale forte ao seu coração. Estamos iniciando então nossa jornada através do livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Amanhã, com a graça de Deus, teremos o capítulo 2 de Atos, e junto vamos lendo, explicando para vocês esses lindos capítulos desse livro maravilhoso e precioso que é o livro de Atos. Amém? Se você foi abençoado, dá um joinha, aperta aqui no link de descrição, tem todas as informações do nosso ministério, horário de culto, endereço da igreja, as informações de contribuição, as nossas mídias sociais, todas as informações que você necessita estão aqui. E deixe nos comentários o que você aprendeu conosco, o que Deus falou no seu coração, o que mais te chamou a atenção, da onde você está nos assistindo, de que cidade, de que país, de que região, ou qualquer pedido de oração você pode colocar nos comentários aqui. Nós vamos estar dando um print, mandando para a nossa equipe, com mais de 14 intercessores. Estaremos orando por você, pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus. Tá bom? Então não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, compartilhar esse vídeo com outras pessoas através das suas redes sociais. Podemos chegar mais longe. Quem sabe você vai ser essa ponte de amor, essa ponte de transformação, de restauração de vidas através da palavra poderosa do Senhor. Quero mandar um abraço para Denise Hoepke, a Solange Urquiola, a arquiteta Ana Mendes, o Newton Martins, meu querido amigo, pastorzão, lá de Campo Mourão, a Semijóias Moarama, o Nando Garcia e a Regina Ribeiro. Todos esses nossos amados irmãos estão aqui conosco. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço. Compartilhe. Siga o nosso canal Instagram, Facebook, YouTube e Spotify, Igreja Casa na Rocha ou Pastor Giovanni Júnior. Coloca no Google, aparece todas as nossas mídias sociais. E eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado através de todo o material que produzimos com muito carinho, com muito amor aqui para os nossos queridos irmãos. Amém? Deus os abençoe, grande abraço, Jesus seja contigo. Você que chegou no final aqui desse vídeo, vai ficar disponível aqui, é só assistir novamente. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós.